vai crescer. Eu creio nisso e tenho certeza que com aquilo que eu vou começar a te explicar hoje, não tem como dar errado, cara. E aí, gente, imagine o seguinte, estou com o meu cafezinho aqui, tá tudo certinho o áudio, posso dar início aqui, Nara? Ok. Bacana. Galera, veja bem. Ó, Ricardo, você perguntou aqui pro pessoal da transmissão, a gente fica em Bom Jesus do Piauí, Top! São Luís do Maranhão. Opa! Quem mais vai responder? Leiria de Portugal. Leiria, em Portugal, conheço, sensacional. A gente está internacional. Mas onde? Macapá. Casa e aproximadamente comecei a vender em 4 meses. Ótimo, bacana. No Piauí, conheço. Perfeito. Guarulhos, São Paulo. Joia, joia. Goiânia. Ô, benção. Tudo bom? Goiânia. Bacana. Galera, vamos lá. Imagine o seguinte, que hoje, quando você abre a rede social, você tem um excesso de informação. E a maioria das pessoas hoje, elas só focam na execução. E aí, o que acontece? Na maioria das vezes, a sua venda não está legal, o dinheiro não está sobrando, você que sonhava com uma liberdade, você se tornou um escravo do negócio. E aí, você não sabe o que você vai fazer. Se você está passando por algo neste sentido aqui, coloque para mim aqui. Minhas vendas estão fracas. Eu não sei para onde eu vou. E aí, porque com base nisso, eu vou estar criando conteúdos específicos para você. Nessa primeira aula, nós vamos falar muito sobre base, sobre alicerce. Alicerce. Anota essa palavra aí, criando base, alicerce. Escreve essa palavra, alicerce. Gente, quem já me conhece há mais tempo sabe que eu adoro contar histórias e fazer analogias. Então, cara, imagine bem, para que uma casa ela seja construída e você consiga colocar andares nessa casa, você consiga realmente fazer com que aquela casa cresça e prospere, eu preciso verdadeiramente de ter o quê? Um alicerce forte. Um alicerce forte. E na maioria das vezes, para você fazer um alicerce forte, você precisa de quê? Você precisa de ter uma robustez aqui na base. Só que, na maioria dos casos, a sua porta de entrada no empreendedorismo, tá? É na base operacional. Operacional. Ou seja, você está na base do negócio. O operacional é aquele que apenas executa. O início de todos nós na jornada empreendedora, ela vai ser no operacional. Por que ela é no operacional, Ricardo? Porque existem duas formas de você empreender. Uma é por oportunidade, duas por necessidade. E aí na área da confeitaria, na área da alimentação, na maioria das vezes, não é pela oportunidade, é pela necessidade. Por que vem pela necessidade? Porque geralmente as mulheres, para aumentar, para auxiliar na renda do lar, ou pela chegada da maternidade, elas começam a trabalhar em casa para ficar mais próximas do filho, consequentemente ajudar nas despesas de casa. Não é assim? A grande maioria foi assim que aconteceu. Só que aí tem um ponto. Por que e como você entrou? Vamos fazer uma análise aqui. Você casou, você trabalhava fora, como CLT, na maioria das vezes é assim. Você trabalhava fora como CLT, veio a maternidade, você querendo participar mais da criação dos seus filhos, né? Porque isso acontece. Você não quis trabalhar mais fora, porque você queria acompanhar a criação dos seus filhos de pé, e aí começou a sobrecarregar o seu esposo, as coisas começaram a apertar, e aí você começou a pensar numa forma de ajudar em casa.
E aí, qual é a parte mais fácil que eu tenho para começar a me monetizar em casa com um face e venda? Fazendo um pão de mel, fazendo um alfajor, fazendo um bolo, fazendo um pãozinho, fazendo uma rosca. E aí o que acontece? Com base nisso, você vai ficando. E aí tem um problema aqui que ele está fazendo você não chegar no próximo nível. É você se acostumar com os resultados medianos. Porque às vezes você ganhava um salário e meio, por exemplo, trabalhando fora, você em casa, você fatura 3 mil e você já se contentou com aquilo ali. Aí o que acontece? Você começa a aumentar o seu cardápio, a fazer mais receitas, a acumular aqui a sua mente apenas com receitas, mas você está patinando o tempo inteiro, porque aumenta o seu faturamento, mas o dinheiro que é bom, o lucro que é bom, ele não vem. Você está nessa situação? Responde isso para mim aqui, coloca aqui. Você se identificou com isso que eu estou te falando aqui? Essa é uma parte. A outra parte é a pessoa que abriu uma loja, mas não tinha a experiência. E aí hoje ela tem uma folha salarial alta, as compras delas estão muito elevadas, ela tem um faturamento, mas não tem um lucro. Então, na maioria das vezes, são os casos mais clássicos que nós passamos no início da confeitaria. Por isso que nós vamos trabalhar esse alicerce hoje. E aí, gente, isso aqui é uma pirâmide da administração. Isso aqui o Ricardo não tirou da cabeça dele. Isso aqui são princípios, tá, de ADM. Então, o primeiro nível da pirâmide é o operacional. O operacional, o foco do operacional é execução. Cara, esse camarada aqui, ele só executa. 99% do tempo desse cara, do operacional, é só execução. Talvez você se encontre nessa realidade. O que é só execução? Você só executa a receita, você só faz. Você só faz. 24 horas por dia você está trabalhando, só no trabalho braçal. Qual que é o problema? Qual que é o problema de ficar apenas no operacional da execução? Você, cada vez mais, você vai cansar de forma mais rápida e você vai desistir no meio do caminho. Porque você não prospera só nessa base. E aí, qual que é o segundo nível? O segundo nível é o tático. Segundo nível de escala de liderança dentro de um negócio seria o tático. O que é o tático, Ricardo? É a gerência. É o cara que está na gerência. Ou seja, ele está dentro da operação, ele está aqui, dentro da operação, porém, ele já não tem tantas atribuições de execução. A atribuição que ele tem já é o quê? De uma supervisão. Já é alguém que está dentro da operação fazendo um controle de qualidade, criando as rotinas administrativas do negócio. Ele não é a pessoa que está executando receita. Ele é o cara que está ali, ó, articulando. Seria um técnico. Se eu fosse fazer uma analogia a um time de futebol, seria um técnico. E aí, qual que é a importância desse camarada aqui? Esse camarada aqui é o que faz a leitura dos dados. E aí nós temos aqui o terceiro nível, tá? Que é o estratégico. Estratégico. O nosso objetivo, tá? Se você decidiu empreender, o seu objetivo, tá? Final é chegar no estratégico. Porque o estratégico é a mente pensante. Mente pensante. Quero ter transformação na minha vida empreendendo? O meu objetivo é o estratégico. Nunca vai ser o operacional. Então, às vezes eu falo com as pessoas assim, cara, você
Meus alunos, você não está prosperando porque você não está pensando. Porque você não tem tempo. Não sei se você já ouviu falar, porque até para ganhar dinheiro você precisa de tempo. Exatamente isso. Se você só está no campo de execução, você não tem tempo. Você não tem tempo. Então imagine que, diante disso aqui, nós precisamos abrir a nossa mente. Então vamos lá. Campo operacional. Execução. A sua mentalidade é só executar. E aí você pode falar para mim assim, mas eu sou sozinho, eu comecei assim. Beleza, você começou assim, não significa que você precisa terminar assim. Porque eu tenho certeza que não era isso que você queria. Tenho certeza. Sabe o que era o seu objetivo maior quando você iniciou na sua jornada empreendedora? Era ter liberdade de tempo. Para realmente dar para o seu filho e para a sua família aquilo que você não teve. Só que você não está tendo isso hoje. Por que você não está tendo isso hoje? Porque na base operacional você nunca vai ter. Quando você está apenas com essa mentalidade de executador, você não cresce, porque ela é a base aqui embaixo. Ó. Mas, vamos caminhando aqui um pouquinho. Até aqui, galera. Tá claro isso para vocês? Tá legal o conteúdo? Tá bacana? Por quê? Não adianta, em momento algum, eu soltar para você aqui um conteúdo extremamente poderoso de vendas ou de montagem de time se não tem uma base. A gente não pode começar da laje para baixo. A gente precisa criar esse alicerce. Então, isso aqui é o início, a criação de base. Então, vamos lá. O nível mais baixo da liderança. Primeiro, o operacional, apenas execução. Tático, é uma gerência. É o cara que está aqui no meio de campo. Estratégico, mente pensante. Nosso objetivo, nosso propósito, enquanto empreendedores, para que de fato nós tenhamos liberdade, tá? Liberdade financeira, liberdade de tempo, é ser a mente pensante. É ser a mente pensante. Então, para mim chegar na mente pensante, o que eu preciso? Eu preciso formar base, eu preciso formar um time. Beleza? Então vamos lá. Por que entender isso comigo? Por que você deve aprender isso comigo, com o Ricardo? Cara, eu quero te contar uma história nisso aqui. Porque muitas das vezes a gente não compreende a base, da onde veio. E aí imagine o seguinte, eu quero contar isso para você. Quero contar isso, para que você realmente compreenda o meu pensamento, a forma que eu tenho de ensinar, a forma que eu tenho de pensar, porque nós precisamos de quê? Criar aqui um mesmo direcionamento. Para você absorver tudo que eu tenho para te passar, você precisa pensar e enxergar como eu enxergo as coisas. Veja, em 2018, para ser bem preciso para você, no dia 27 de abril, tá? De 2018, eu e a minha esposa, nós inauguramos a Ricardo Arriel Confeitaria. A Ricardo Arriel Confeitaria, ela não era o meu sonho. O meu objetivo naquela época era encontrar um espaço maior para montar a sede da Riel Baker. E aí o que acontece? Quando a gente começou a ver o aluguel, a Nayara começou a procurar, naquela época a gente ia fazer uma viagem para Minas Gerais. E aí no anúncio, ela viu um anúncio, metragem 45 metros quadrados em cima, 45 metros quadrados embaixo. Falei, acredito que é legal. A localização, ela é interessante, porque o objetivo era a escola, não era uma loja. Beleza. Nós fomos viajar, nós voltamos, na volta nós marcamos a visita. Quando a gente estacionou o carro na porta do bloco, a Nayara virou para mim e falou assim, Ricardo, por que a gente não abre uma confeitaria? Falei, não, beleza. Vamos entrar lá dentro primeiro. A gente entrou lá dentro.
Quando a gente entrou lá dentro, eu comecei a visualizar a operação. Vamos descer lá no subsolo. Desci lá, imaginei o layout da cozinha e tal, vai dar certo. Alugamos aquele espaço, iniciamos todo o processo. Com 4 meses, nós montamos a Ricardo Arriel Confeitaria. E, gente, nós montamos uma loja que todo mundo, 3 meses antes de abrir, né, que seria aqui em janeiro, os vizinhos quebraram a nossa empresa antes. Eles falaram assim, cara, não vai dar certo esse negócio aqui. Já foi uma pizzaria, já foi um restaurante, já foi uma distribuidora de bebida, mas não deu certo. Vocês vão quebrar, vocês estão enterrando dinheiro aqui e vão quebrar. E aí o que acontece? Eu e a Nayara, nós montamos uma loja sensacional. E o slogan da loja era, uma viagem pelo Brasil e pelo mundo através de sabores. Esse era o slogan. Nós tínhamos uma parede lá com as asas de águia, os produtos, o negócio era top. Preto, o negócio ficou show. Gente, nós inauguramos a nossa loja. Inauguramos a loja. Nós passamos 3 meses na pitimba danada. Nós sofremos muito no início. A gente enchia a loja porque eram 2 vitrines grandes, era 3 metros de vitrine, mais um balcão de 3 metros e mais prateleiras, lotada de produto de panificação, salgado, confeitaria, biscoito. Mas a gente jogava produto fora o tempo inteiro. Isso foram 90 dias. Durante esses 90 dias, nós precisávamos ser o quê? Perseverantes. Perseverantes. Ou seja, eu preciso plantar, colher depois. Eu preciso, entre o plantio e a colheita, tem o quê? O cultivar. E aí existe uma coisa que é muito interessante nessa história. Dia 5 de agosto daquele mesmo ano, foi um vídeo no ar. Um vídeo no ar. Naquela época, o Metrópole não era nacional. Metrópole era apenas um site de notícias regional. E deu 86 mil visualizações. Rapaz, gente, você não tem noção do que foi passar sexta, sábado e domingo, 24 horas dentro da minha produção. Dava fila no quarteirão da loja. E uma venda que era, naquela época, a nossa venda era de R$500 dia, vou colocar aqui, R$500 dia. Ela passou, tá? Ela passou para 5 mil a 10 mil dia. E o melhor, não caiu mais. Não caiu mais. A Riel Confeitaria, ela se transformou num oásis no meio do nada, porque a gente não tinha passante na rua, não tinha. A gente não tinha uma localização privilegiada, porque aquela localização no meio de uma entrequadra, no final do bairro. Só que tinha uma coisa que a Riel Baker tinha, a Ricardo Arriel Confeitaria tinha, que é o que eu defendo o tempo inteiro aqui. Ela tinha produtos de venda recorrente. Ela tinha salgados, ela tinha pão de queijo, ela tinha pastel de nata, ela tinha broa, ela tinha doce, ela tinha pão, ela tinha biscoito, ela tinha bombom, ela tinha tudo. O leque de opções era muito alto. Então, o que aconteceu? A nossa loja, ela começou a abrir território. Nós estamos falando aqui de 2018. E aí o que acontece que é tão interessante nisso tudo? Nós fomos trabalhando o nível de consciência do nosso cliente. No entanto, depois que a gente saiu de lá, uma pessoa tentou abrir uma loja, ele quebrou. Ele quebrou. Por quê? Não era o ponto.
era a estratégia que a gente usava e a qualidade dos produtos que a gente vendia. E o que era tão interessante? Durante a semana, nós tínhamos um nível de clientes, final de semana nós tínhamos 2 tipos de clientes. Nós atraíamos clientes de outros bairros de Brasília. E aí imagine que nós crescemos, nós estávamos numa fase de ampliação, só que entrou uma coisa aqui que eu tirei um aprendizado absurdo. Absurdo. Por isso que você pode aprender muito comigo, com a minha experiência, com a experiência da Nayara. Nós tínhamos um faturamento médio de 100 mil mês. 100 mil mês com 7 colaboradores, 7 funcionários. Só que tinha uma coisa aqui, gente. Nós tínhamos um custo de 80 mil. O Ricardo trabalhava na produção de 6 da manhã a 9 da noite. A Nayara trabalhava no atendimento de 8 da manhã a 8 da noite. Aí imagine o seguinte, nós não administrávamos o nosso negócio. Nós tínhamos uma Ferrari nas mãos, uma potência, era uma potência. As pessoas chegavam lá e queriam injetar dinheiro em nós. Só que nós chegamos numa fase que até para fechar a empresa a gente não tinha dinheiro. Faturando. Mas o Ricardo já era um cara conhecido? Já. Já era um cara que tinha competido no nível internacional, já tinha ido para a Europa, já tinha feito mentorias no Brasil inteiro. Mas por que então você quase quebrou uma empresa que faturava 100 mil reais? Porque eu não administrava. Eu era o confeiteiro, o padeiro e o salgadeiro da minha empresa. Você se identifica comigo aqui? Coloca aqui nos comentários aqui. Eu não tinha folga, a minha esposa também não. Meu casamento estava indo para as cucuias. Porque já não tinha mais, já não existia mais relação homem e mulher. Era só trabalho. Então, quando eu falo para você que a gente precisa aprender com o erro dos outros e encurtar o caminho, é porque eu sei o que é. Eu entendo como funciona a base. Porque às vezes você acha que aumentando a sua capacidade produtiva, você trabalhando mais 2 horas, mais 3 horas, mais 4 horas, vai melhorar o seu resultado e não vai piorar. Vai piorar o seu resultado. Por quê? Cara, eu estava focado apenas no quê? No operacional. E quando você está focado no operacional, você está apenas aqui, a mesma coisa de você colocar a viseira de um burro. Já viu viseira de burro? Cara, você não enxerga mais nada, você só enxerga o que você está fazendo. Só que você se esqueceu que você não é o confeiteiro da tua empresa, você é o dono. Você é o dono. E o dono, ele precisa estar na onde? Na administração do negócio. Só que tem uma questão que é muito interessante. É muito interessante isso. Se você deseja ter liberdade, sua meta é o estratégico. Mas, veja, é mais fácil, galera, olha só, vocês estão gostando disso aqui? Coloca para mim aí, porque agora a gente vai entrar numa parte que é massa aqui. Olha só esse pensamento, anota esse pensamento aqui, que você vai falar, caramba, bicho, só isso aqui já vai abrir a minha mente. É mais fácil executar, é mais fácil você executar que treinar e delegar. Porrada, hein? Porrada, cara. Você investe em curso de receita o tempo inteiro. Aí você fica com ciúme de ensinar para as outras pessoas. E elas ir embora. E aí, como você fica com ciúme, você não sai do lugar.
Você não tem férias, você não tem um final de semana, você não tem nada. Então, imagina, é muito mais fácil para mim ser o executador do que eu treinar pessoas e delegar. Concorda comigo? Sim ou não? Você está acompanhando meu raciocínio aqui? Pegou esse código aqui? Só que se eu quero ter liberdade, isso aqui é um objetivo. Se eu quero, de fato, ter transbordo na minha vida, se eu quero que o meu negócio cresça, velho, isso aqui. Treinar pessoas e delegar. Confiar. E isso exige o quê? Trabalho. Exige trabalho, exige algo que é muito importante, sair da zona de conforto. Anota outra frase aí. Resultados extraordinários não acontecem na zona de conforto. Anota isso. Resultados extraordinários não acontecem na zona de conforto. Aonde é a sua zona de conforto? No operacional, cara. Tá confortável para você executar a receitinha de bolo. Eu amo fazer bolo, eu amo fazer pão, eu amo fazer qualquer coisa. Não, 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 não. Se não dá resultado, isso não é amor. Tudo nessa terra se paga com dinheiro. Um negócio só é rentável quando ele gera resultado positivo. Pegaram isso aqui? Sim ou não? Vamos lá. Vamos lá que tem muito assunto ainda hoje aqui. Aí, olha só o que é interessante. Para ensinar, você precisa dominar a técnica. Para ensinar qualquer coisa para outra pessoa, você precisa dominar a técnica. Quer ser um especialista em treinar pessoas? Busque conhecer de pessoas. Para delegar, você precisa saber a direção. Pesado, hein? Pesado. Aí a minha pergunta. Anota essa pergunta. Qual é o seu propósito empreendendo? Qual é o teu propósito empreendendo? Qual é o teu objetivo empreendendo? Qual que é o teu objetivo? Aí, anota isso aqui. Quem falou para você que empreender seria fácil? E principalmente na área da alimentação. Quem falou isso para você? Gente, olha só. Para ensinar, você precisa dominar a técnica, então você precisa ser alguém muito bom no todo. Para delegar, você precisa saber a direção. Para onde está indo o teu negócio, mano? Se você não sabe para onde está indo, aí eu escrevi isso aqui. Uma empresa independente do tamanho. Ai, mas eu trabalho na minha casa, é só eu e a minha assistente. Eu tenho uma confeitaria ou eu tenho um escritório que tem 40, 100 colaboradores. Não me interessa o tamanho. Independente do tamanho, sem direção, é um barco à deriva. Não importa. Não importa se você está na tua casa, sozinha, ou com a sua assistente, ou se você já tem uma loja, já tem um faturamento. Se não tem clareza de direção, meu amigo, é um barco à deriva. E um barco à deriva que vem na minha mente, Titanic. Ninguém imaginava que o Titanic, que era lindo, você já assistiu aquele filme? Né? Que o cara ficava lá, com a menina lá na proa, aquele negócio chique, bateu no iceberg, só na ponta do iceberg, buf, e afundou. Não seja como o Titanic.
Mais recente, Costa Concórdia. E é engraçado Costa Concórdia. É interessante. Por quê? Costa Concórdia, eu fiz um cruzeiro naquele navio. E aí o que acontece? Vocês sabem da história. É trágico, mas o que houve? Falta de direção, falta de comando. Então, muitas das vezes, você tem o talento da execução, mas quando você não tem o mapa da direção, você fica pelo meio do caminho. Então, você pode ter todo o potencial do mundo, mas se você não tem a clareza da direção, bagunçou o coreto. Tá? Pegou isso aqui? Vamos dando sequência aqui. Quero viver do meu negócio. Você deseja viver do seu negócio? Coloca para mim aqui, se você deseja. Coloca aí. Coloca assim, sim, eu desejo. Escreve isso para mim aí. E se você está gostando do conteúdo, está abrindo a mente, coloca aí a cabecinha explodindo aí para ver, porque amanhã tem mais, tá? Agora nós vamos direto nisso aqui. Coloca aí. Sim, sim, não, não. Como é que tá? Você deseja viver do seu negócio hoje? Então vamos lá. Eu quero viver do meu negócio. Você quer viver do seu negócio? Então, trate-o como plano A. Trate ele como plano A e não plano B. Quer viver do seu negócio? Quer viver da confeitaria? Do negócio de confeitaria? Ou do negócio que você decidiu empreender? Trate-o como plano A e não como plano B. Pois o plano B não é prioridade. O seu problema, na maioria das vezes, não é tempo e nem dinheiro. É prioridade. Prioridade. Enquanto você não colocar a administração da sua empresa como prioridade, você não vai sair do lugar. Aí, vamos fazer uma analogia aqui. Você já correu numa esteira? Coloca para mim, sim, já corri numa esteira. Se você ainda não correu, faz essa experiência. Correr na esteira é um trem mais engraçado do planeta. Hoje, antes de vir para a escola aqui, eu fui fazer o meu treino de crossfit. E hoje, a gente tinha 10 minutos, né, a gente chama workout, tinha 10 minutos para fazer 1,2 m de corrida e o máximo de dumbbell clean com 50 libras. 50 libras, nós estamos falando aproximadamente 20 quilos. Gente, eu não sou um corredor, eu sou um cara pesado e tal, ppp, mas eu fiz 1,20 m, 1,2 m de corrida num pace, tá? A gente chama lá um pace, que é um tempo, de 7 minutos e 15 segundos. Foi muito bom. Para mim foi top. A minha média era 8 minutos. Então, para mim ficou legal. Só que eu dei uma volta no quarteirão. Eu peguei um declive, eu peguei um aclive, eu peguei um ar curvo, eu peguei sol. Eu passei por uma série de situações. Eu poderia ter corrido os mesmos 1.200 metros em cima de uma esteira sem sair do lugar. Aumentar a velocidade, aumentar a pressão, talvez reduzir o tempo, mas a experiência da jornada não é a mesma. Então, eu preciso compreender isso aqui. Por que muitas pessoas não crescem? Por que elas não crescem? Porque elas não tratam o negócio que ela iniciou como plano A. E enquanto você não tratar ele como plano A, você não cresce. E aí tem um problema nisso aqui. Sabe qual que é o problema? Vou escrever aqui. Desvalorização. Desvalorização. Você pode ter um baita de um produto. Você pode ter um baita de um produto.
Só que uma coisa que é interessante aqui, ó. Não basta ter. Não basta ter. É preciso parecer ser. Pesado, hein? O que isso quer dizer? Você pode ter o melhor produto do planeta, mas se você não aparecer ser realmente autoridade, você não cresce. E tem uma questão. Autoridade. Autoridade não é você. Autoridade é como as pessoas te enxergam. Você não pode se sentir uma autoridade porque você sabe fazer alguma coisa. A autoridade ela é feita com base no que as pessoas enxergam em você. Então, por que às vezes as suas vendas não estão bacanas? Porque você não tomou cuidado e não tinha esse entendimento até agora. Você se acostumou com resultados medianos. Fatal. Minha pergunta para você aqui agora. O que te impede de ampliar o seu negócio? O que te impediu até agora de sair da tua casa e montar um ateliê, por exemplo? O que foi? Qual que é o seu medo? Qual que é o seu medo? Até quando você vai ficar brincando de confeitaria? Porque é brincar. Dentro de casa. A tua casa é para ser o porto seguro. Casa, casa, casa. Casa, 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 porto seguro. Porto seguro. Isso é casa. Sua casa não é sua empresa. Porque se você faz da tua casa, a tua empresa se transforma em um escravo. Quem se sente um escravo aí do próprio negócio dentro da sua própria casa? Coloca para mim aqui. Isso aqui, gente, é tão poderoso que eu estou falando para vocês aqui, porque o que eu estou ensinando para vocês e o que eu desejo, ao final de tudo isso que a gente for fazer, é que você compreenda que o que eu estou compartilhando com você vai fazer você dominar os princípios. E quando você domina o princípio, você não fica refém da técnica. Você vai aprender uma metodologia para montar vários negócios e multiplicar. Essa é a diferença. Porque muitas das vezes você foi validando de qualquer jeito e você não consegue multiplicar. O que eu estou te ensinando é, cara, vamos fazer a base, vamos fazer uma base sólida, uma base bem fundamentada. E com a base fundamentada a gente faz a primeira parte, depois a gente faz o segundo andar, depois a gente faz o terceiro. Aí é crescimento, né? Então imagina o seguinte, se eu faço da minha casa, que é o meu porto seguro, na minha empresa, eu me transformei em escravo. Sabe por que você se transformou num escravo? Porque casa, segurança. Quando você viaja, pode ser a melhor cama do planeta, você pode dormir
né, com travesseiro de pluma de cisnes austríacos. Você pode ter aquele brunch maravilhoso, né, nos hotéis, 5 estrelas, bacana, mas não tem nada melhor do que você voltar para a tua casa, porque ela é o seu porto seguro. A empresa vulnerável. Vulnerabilidade. Ninguém pode te garantir que você vai abrir uma empresa e ela vai ter sucesso. Pegou isso aqui? Quando você abre uma empresa, não existe uma fórmula ou um método que vai te garantir que você vai ter êxito. Eu preciso ter isso muito claro. Porque quando eu não tenho isso, você sai pior do que você entrou. Que era o que estava acontecendo comigo lá. Mas como eu reverti, como nós revertemos o caso da Ricardo Real Confeitaria? Primeiro, nós contratamos uma mentoria, tá, de uma empresa especializada em ADM e economia. As meninas entraram para dentro da nossa empresa, fizeram um levantamento e elas me deram os dados. Quando elas me deram os dados, eu elevei o meu nível de consciência. A Nayara também, nós tomamos as decisões. E quando nós fomos para o Alegro, para a sociedade do Alegro, cara, a mente já era outra. Tudo aquilo que eu cometi de erros dentro da minha empresa, da Ricardo Real Confeitaria, que estava levando ela para o buraco, eu fiz totalmente ao contrário para o Alegro. E está aí, a empresa está crescendo, está prosperando. Então, é importante a gente entender isso, porque o que eu estou compartilhando com você aqui se chama encurtamento de tempo, é experiência. Uma escola não vai te ensinar isso dessa forma. É simples, objetivo, é fácil de entender. Então, eu preciso compreender que eu e a minha empresa são pessoas diferentes. Você não é a tua empresa. A tua empresa tem necessidades, você tem as tuas. Então, quando você entende isso aqui, você entende a importância de sair um pouquinho do operacional, você começa a entender por que você não está prosperando. E é importante a gente entender isso aqui. Porque se você não entende isso, o que acontece? Você vai achar que o seu problema sempre é produto, você vai ficar o tempo inteiro querendo ampliar o teu leque de produtos, mas a venda não acontece, você não sobra mais dinheiro para você e você vai ficando mais preso dentro do processo. Então, eu preciso desejar, ansiar crescer. Você não pode ficar estagnado. Isso é um estado de letargia. Crescimento só vem com movimento. Crescimento só vem com movimento. Nara, tem alguma pergunta aí? O pessoal está gostando? Está gostando, galera? Quem se identificou com isso que eu falei aqui, pessoal? E até aqui, o que mais impactou na tua vida aqui? O que você falou assim, cara, isso aqui foi para mim, foi providencial para mim? Vamos lá. Vamos lá. Hoje tem uma funcionária fixa. Ok. O curso CGP me ajudou a começar a treinar e delegar. Perfeito. Hoje consigo folgar aos domingos. E o que não fazia há algum tempo, estou treinando meu ajudante para focar no administrativo. Esse é bom, hein? O que é o CGP? Perfeito, perfeito. Vamos lá. Muitos alunos vão falar aqui do CGP, né? Vamos colocar aqui, método. Método CGP. O que é o método CGP? O método CGP é um treinamento. O método CGP ele é um treinamento que eu venho já desenvolvendo ele há 15 anos.
E nessa experiência da Ricardo Real Confeitaria, para essa transição para a nossa outra empresa, ele foi sendo lapidado, ele foi sendo aprimorado com o objetivo de fazer uma gestão de dentro para fora. Qual que é esse objetivo? Com o passar do tempo, eu comecei a ver que as contas do financeiro elas não encaixavam no final. As contas do comercial não encaixavam. E aí, eu fui identificando algo importante, que dentro da empresa existem várias torneiras abertas. E nós precisamos identificar essas torneiras. E aí, o maior número de torneiras abertas dentro de uma empresa está na produção. O que é o CGP? É o meu método de formação de gestores de produção, de líderes que vão aprender um passo a passo de como identificar essas torneiras, de como fechar essas torneiras e de como você consegue extrair o máximo das pessoas. E isso não é só para pessoas que já estão no alto nível, é para você que está começando. Principalmente para você que está começando em casa, eu tenho alunos que iniciaram em casa, estão em casa até hoje, mas que não viajavam há anos e hoje já viaja 3 vezes no ano e dobrou o nível de faturamento. O CGP também ele é um treinamento para você que hoje é um CLT. Um exemplo, o camarada é um padeiro, é um confeiteiro, certo? Você é um padeiro, é um confeiteiro. Você está ali trabalhando e quer crescer na tua área. Você quer crescer na tua área, mas não consegue enxergar essa perspectiva. Se você se transformar num aluno CGP, você vai poder ser de fato o quê? Um encarregado de produção, um chefe de produção, um gerente. Ou seja, gente, padeiro e confeiteiro, a base salarial é a do mercado. Por mais que eu queira pagar um pouquinho a mais, mas não vai sair muito dessa base. Agora é o seguinte, quero crescer de forma financeira, eu preciso acumular responsabilidades. E para mim acumular responsabilidades, eu preciso de ter o quê? Conhecimento. Então, o CGP não é apenas um curso para você aprender a administrar melhor o seu negócio. Ele é um treinamento que pode fazer você levar o seu nível de competência e fazer com que você, mesmo sendo um CLT, melhore os seus ganhos. Porque é uma profissão. Outra coisa também, né, Ricardo? O CGP, ele é para aquela pessoa também que trabalha em casa. Sim. Que tem o desejo, né, de abrir o seu negócio, de expandir, ou até mesmo tem uma produção fechada. Sim. Então, o CGP, ela serve para essas pessoas que querem ter uma lucratividade maior, ter uma margem maior de lucro e também diminuir custos. Porque Sim. às vezes você acaba gasta muito, né? Sim, vamos lá. Você acaba ali gastando muito com, sei lá, com colaboradores, você pensa que para cada situação dentro da produção você precisa de um colaborador. Inclusive, a gente também tem cases de sucesso e de uma brigadeiria até, que é a brigadeiria pequena, e quando ela entrou para o CGP, ela tinha 4 colaboradores. Então, assim, o faturamento dela, a folha salarial estava altíssima. E hoje ela consegue produzir aquela quantidade que até mais, mais, sim. Dela, e com 2 colaboradoras apenas. Então, assim, o CGP ele é muito bacana. Então, Ricardo, você vai falar sobre folha salarial, sobre veja. E outra coisa também, que eu achei interessante, né, que teve uma pessoa que comentou, a Silvana, que ela sempre acha que o problema é o produto, né? Não é o produto. Não. O produto ela já sabe fazer, e isso aí isso é obrigação. Exatamente. É a base. E outra, quem vende mais não é o melhor, é quem é mais visto. E aí existe uma questão que ela é interessante. Os dois pontos que mais impactam dentro de uma empresa da área da alimentação é sua folha salarial
e os insumos. Se eu fosse falar de uma média, folha salarial, o ideal seria 20% sobre o seu faturamento. 20% sobre o faturamento. Tá? Só aqui eu já quebro uma objeção de erro que as pessoas cometem. Elas não fazem cálculo, elas vêm colocando um monte de pessoa aqui na base e comete um erro absurdo. Porque o que é o erro que ela comete? Ela acha que colocando mais pessoas para trabalhar vai aumentar a sua produção. E não acontece isso. Porque para aumentar uma produção, eu preciso da meta. Não é quantidade, é qualidade. E aí, quando você vai ver, às vezes, a pessoa está tendo, com base no faturamento dela, ela está tendo o quê? 35%, já impactou. Quando eu faço uma análise dessa estrutura, de um DRE, por exemplo, eu já vejo, corta a gente. Corta a gente, porque o ideal é 20%. Aí depois vem os insumos. Tem pessoas que ela compromete entre 50% a 60% do faturamento com insumos. Gente, isso aqui é fatal. Se eu pego aqui, cara, 20%, se eu pego 35%, mais 60%, me deu 95%. 95% do faturamento apenas com insumo e folha salarial. Cara, como você vai pagar seus impostos? Como que você vai investir em tecnologia para melhorar a sua estrutura? Como que você vai crescer o seu negócio? Não tem como, hein? Então, dentro do CGP, o que você vai aprender? Como identificar esses pontos e muito mais. E tem um ponto que ele é fundamental aqui, que eu tenho que falar. Tudo que você precisa com relação à administração do negócio de confeitaria, você encontra num lugar só, que é o CGP. No CGP eu falo de RH, por exemplo. Mais à frente, você vai interagir um pouco mais comigo. Eu vou te falar de como montar time. Dentro do CGP tem estruturação de um cardápio, leitura de um cardápio. Então, é uma série de pontos. Então, aqui, por exemplo, ó, quando eu falo de insumos, é muito importante isso aqui. Gente, a maioria das pessoas, tá? Fala assim para mim, confeitaria. Confeitaria, deixa eu falar um negócio para vocês, e é sério, muitos professores de confeitaria não vão concordar com isso. Também, cada um com seu cada um. Eu falo que você pode não gostar de mim, mas os meus resultados você não pode questionar. Confeitaria, os insumos são caríssimos. Tudo aquilo que é lácteo teve um aumento de 25% a 30%. Tudo aquilo que é chocolate teve um aumento entre 30% a 40%. O que é a base da confeitaria? Lácteos, que é leite condensado, creme de leite, manteiga e chocolate. Isso é a base da confeitaria. Aí eu te pergunto, impactou no teu bolso, mas você não consegue repassar isso tudo para o seu cliente. Você não consegue. Porque se você tenta repassar isso tudo para o seu cliente, você está fora do mercado. Aí o que acontece? Aquilo que era o seu lucro começa a cair. Aí, vocês vão ouvir eu falar muito que F mais A. O que é F mais A, Ricardo? Farinha mais água significa lucro. Farinha mais água significa lucro. Por que para mim, todo negócio de confeitaria precisa de ter salgado? Por quê? Salgado é o que te traz recorrência. O que está na mesa, na sua mesa? Faça essa pergunta para você mesmo. O que está na tua mesa todos os dias? Pão. Todo dia tem um pão na tua mesa.
Todo dia, é cultural no nosso país e no mundo. Então, significa que aonde tem farinha, tem mais água, tem lucro. Você mesmo não compraria doce todos os dias. Um salgado vende-se todos os dias. Por quê? Gente, até há uns 3 meses atrás, a gente estava vendo uma reportagem, ao Canaiara, que o aumento da venda de salgado, de coxinha, tá? Coxinha, especificamente coxinha, tinha aumentado cerca de 30% em relação ao PF. Isso não é eu não, isso são análises, pesquisas que as pessoas vão fazendo. Mas por que isso aconteceu? Porque o dinheiro começou a perder valor. Então as pessoas começam a migrar, ela nunca vai deixar de comer, mas ela vai para a opção mais barata. Então se eu tenho salgado todos os dias, e não precisa muito, porque salgado você pode congelar. E eu não sei se você sabia, mas você sabia que um dos melhores cursos de salgados assados, tá? Que é o nosso Alavancando Vendas com Salgados, é meu aqui? Você sabia disso? Você sabia que nós temos um curso que eu ensino o beabá dos salgados, principalmente a técnica de congelamento em que você trabalha uma vez na semana e fatura as outras 6? Então, por que isso é importante? Porque salgado, ele é extremamente prático, extremamente fácil de você ensinar para as pessoas, você consegue escalar e você consegue vender todo dia. Ah, então quer dizer que eu preciso deixar de vender confeitaria? Eu nunca falei que você deve deixar de vender confeitaria. Só estou te falando que você não vai conseguir sustentar o seu negócio vendendo só doce o tempo inteiro. Tá? Sobre isso, né, para a pessoa que trabalha em casa, né, a mulher trabalha em casa e tudo, na grande maioria são mulheres, então ela pode trabalhar com a confeitaria, né, dar esse foco mais no final de semana, que é o que acontece Sim. hoje em dia. Muitas vezes ela deixa de entregar encomendas porque ela já está lotada no final de semana e durante a semana é vazio. Sim. Então ela pode pensar em trabalhar nesse ramo da parte de salgado, dos pães, fazer alguns produtos que vendem todos os dias, até porque a gente precisa de entrada todo dia. Sim. Tá lá o equipamento, tá sim. o espaço. Não, e tem uma questão, Nayara, que a gente precisa refletir. Gente, eu sou de uma era, tá? Que não tinha essa separação discrepante dentro da panificação. Eu sou de uma época que o confeiteiro fazia salgado, fazia bolo caseiro, fazia pão doce. Eu sou dessa época. Hoje você tem um nicho do subnicho do subnicho. Então, imagina o seguinte, não existe, isso não é uma verdade, que numa confeitaria você não pode ter salgado, isso não existe. Então, eu preciso entender que eu posso trabalhar com doces e salgados dentro do meu negócio. Eu posso não, eu devo fazer isso. Se eu quero viver do negócio, eu quero fazer isso. Por quê? Na Ricardo Real Confeitaria, era tão interessante, né, que isso é o exemplo nosso. Na Ricardo Real Confeitaria, durante a semana, a loja era fechada na segunda, né? De terça a sexta-feira, a produção de doces ela era reduzida e só tinha na vitrine aqueles produtos que era figurinha carimbada, mas o mínimo. Agora, em compensação, na parte de pães e na parte de salgados, era topado o tempo inteiro. Por quê? Gente, o cliente do dia a dia é diferente do seu cliente do final de semana. Então, observe que o que eu faço? O que é a minha visão? Primeiro que eu não trabalho para vitrine, eu trabalho para o meu estoque. Aí você já elimina algo que é extremamente poderoso. O que eu elimino nesse sentido aqui? Eu elimino a vitrine vazia, porque vitrine vazia é sinal de miséria. A minha vitrine precisa estar organizada direitinho para fazer com que as coisas aconteçam e eu tenha produto fresco o tempo inteiro. Como eu vou fazer uma produção para ter produto fresco todos os dias? Desenvolvendo técnicas de armazenamento e congelamento. Então, isso é importantíssimo a gente compreender essa dinâmica aqui. Segundo ponto importante,
Durante a semana, eu monto um layout da vitrine mais espaçado. E o que eu vou ter? Os meus top 10 ali, os produtos que eu sei que vai vender, que se eu colocar, vende. Agora, nos salgados, nos pães, no pão de queijo, nas quitandas, você vai desenrolar. Por quê? Porque o cliente vai chegar ali, o que ele vai fazer? Nem que seja consumir o mínimo, mas ele consome. Porque uma empresa, ela precisa de ter entrada de dinheiro todo dia. Seja num delivery ou seja loja física, empresa abriu a porta, ela precisa vender. Beleza? E aí, imagine o seguinte, diante disso que nós conversamos hoje aqui. Quando eu abro a minha visão para entender que o meu problema não está no produto que eu estou fazendo, que está na minha base, e que se eu realmente desejo crescer, eu preciso elevar o nível. E tem uma questão que eu acho que é muito importante, gente, para a gente caminhar aqui para o nosso final aqui. Cara, deixa eu te dizer um negócio que eu aprendi e isso faz total diferença. Você não consegue resolver problemas aqui embaixo. Para você resolver problema, você precisa estar vendo aqui de cima. Para você realmente se transformar num solucionador de problemas, você precisa estar no estratégico. Porque quando você está aqui embaixo, você sempre vai enxergar o problema de uma forma muito maior do que de fato ele é. Agora, eu tenho a certeza que essa aula de hoje, ela já fez você ter vários insights aqui. Comece a colocar em prática isso aqui. Eu quero a tua ajuda para criar temas relevantes para você. Amanhã nós temos aula de novo, às 5 horas. Você vai estar comigo aqui? Responde aí sim ou não se você vai estar comigo. Se você gostou dessa aula aqui, se você gostou dessa didática, dessa forma que a gente interagiu aqui, tá? E durante essa semana, né, o Ricardo vai estar falando aí quais os pontos para iniciar, né, o que seria o início ali. Tudo. Para quem trabalha em casa, para quem quer abrir um negócio. Então, assim, gente, vai ser vários conteúdos que vão estar sendo passados durante esses dias. Então, vai ter muita coisa bacana aí. E esses pontos hoje que foram falados foi um pouco, né, um resumo de tudo que vai ser falado durante a semana, que vai ser detalhado. Tá? Aqui a ideia é o quê? Formar uma base. Por quê? Primeiro, o que eu quero? Que você compreenda o meu pensamento. Porque o meu objetivo, sabe o que é? É que você caminhe do meu lado. Eu quero que você comece a enxergar o que eu enxergo. Então, nós estamos preparando a nossa base. Amanhã a gente vai fortalecer a nossa base. Amanhã nós vamos falar sobre pessoas, sobre montagem de time, uma primeira etapa aqui, ó, primeira pavimentação. Como montar times. E quais são os pontos que eu preciso estar atento na hora de montar um time. E aí, eu tenho certeza que lá no final, e vai demorar um pouquinho, todos os dias, de segunda a sexta, você estará comigo aqui, o seu caderno vai estar cheio de informações e você vai ter resultados extraordinários, beleza?